Bruno Toledo, para a chamada dos senhores deputados. 13 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Paulo. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Francisco Tenório, primeiro secretário, Paulo Dantas, segundo secretário, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Bruno Toledo, Ângela Garrote, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Davino Filho, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros, Silvio Camelo e Tarcísio Freire. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 22/21, encaminhado projeto de lei ordinário número 539/2021, que dispõe sobre a revisão dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos de administração direta das autarquias e fundações públicas e adota outras providências. Encaminhado a segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinário número 535/2021, de autoria da deputada Fátima Canuto, que considera de utilidade pública a Associação Pilarense para a Proteção do Pequeno Cidadão. Encaminhar a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 536/21, de autoria do deputado Bruno Toledo, que obriga as empresas de beneficiamento e comércio de laticínio a fixarem cartaz informativo do valor médio semanal pago pelo litro de leite. Encaminhado a segunda e quinta comissões. Projeto de lei ordinário número 537/2021, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que revogam-se dispositivos da Lei 7.808, de 21 de julho de 2016, que estabelece critérios para indicação e concessão de título de cidadão honorário. Encaminhar a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 538/2021, de autoria do Cabo Bebeto, concedendo o título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, atual presidente da República Federativa do Brasil. Encaminhar a segunda comissão. Projeto de lei ordinário número 540/2021, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do governador e do vice-governador do estado e adota outras providências. Encaminhado a segunda, terceira e sétima comissões. Indicações 935 e 936/2021, de autoria da deputada Cibele Moura. Indicação 940 e 941/21, de autoria do deputado Dudu Ronaldo. Indicação 948/2021, de autoria do deputado Davi Maia. Indicação 949/21, de autoria do deputado Jairzinho Lira. Indicações 950 e 951/21, de autoria do deputado Francisco Tenório. Requerimento 751/21, justificativa de ausência do deputado Davi Maia, nos últimos dias 5 e 6 de maio. Discutido e aprovado o requerimento sem número /21, de autoria do deputado Silvio Camelo e outros, requer urgência, regime de urgência dos projetos de lei ordinário número 539 e 540/21, lidos e discutidos e aprovados os pareceres 843 e 922/2021 da segunda comissão. O número 935/2021 da sétima comissão. Foram apenas lidos e discutidos os pareceres 873 e 882/2021 da segunda comissão. Esgotadas as matérias do expediente, na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Davi Maia, que volta a acusar o governo do estado de interferir na vacinação contra a Covid-19, realizada pela Prefeitura de Maceió, discorrendo sobre o assunto. Em a parte, os deputados Cabo Bebeto, Silvio Camelo, Ronaldo Medeiros e a deputada Jó Pereira se pronunciam sobre a estratégia de vacinação contra a Covid. Encerrada a hora do expediente, passe a ordem do dia, é procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar, aprovado em primeiro turno o requerimento de urgência para os projetos de leis 539 e 840/2021, discutidos em segundo turno,
projeto de resolução número 67/20, projeto de lei 420, 444, 445/2020 e 487/2021. Discutidos em primeiro turno, projeto de resolução 76/21, os projetos de lei 497, 507, 509/2021 e o projeto de lei 182/2019. Discutidos em turno único, indicações número 895, 878, 879, 880, 881, 884, 891, 894, 895, 896 e 903/2021. E o requerimento número 746/2021. Encerrada a ordem do dia, não há oradores em explicações pessoais. É facultada a palavra ao deputado Cabo Bebeto, que lê manifesto de desabafo do setor de eventos do Estado. Na ocasião, lembra que amanhã o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, estará em Maceió. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata lida pelo deputado Paulo Dantas. Não havendo quem queira discutir ou impugnar, considero aprovada. Solicito do meu querido deputado Francisco Tenório que leia o expediente da sessão. Parecer número 948/2021 da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e da 7ª Comissão de Administração, Segurança e Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor. Processo 683/2021. Parecer favorável ao projeto com emenda em anexo. Parecer 947/2021 da 2ª Comissão de Constituição e Justiça e redação da 3ª Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento e Economia e da 7ª Comissão de Administração, Relações do Trabalho, Assuntos Municipais, Defesa do Consumidor e Contribuinte. Processo 680/2021. Parecer favorável ao projeto. Requerimentos 752/2021, Tarcísio Freire, requer a mesa na forma regimental voto de pesar pelo falecimento no dia de 11/5/2021 do senhor José Jacinto Filho, homem que teve um trabalho social voltado a abrigar pessoas que viviam em vulnerabilidade social na cidade de Arapiraca.
Parecer 956 de 2021. Autor Francisco Tenório. Retificando, indicação número 956, 2021, autor Francisco Tenório. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de infraestrutura para que empreenda o esforço no sentido de promover a criação e implementação da delegacia especializada de proteção ao idoso. Indicação 955, 2021. Tarcísio Freire. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado e ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da ARSAL para que tenham a iniciativa de adotar as medidas necessárias para proceder com a imediata suspensão e consequente isenção da taxa de fiscalização cobrada mensalmente aos trabalhadores complementares pelo período que perdurar o decreto de restrição decorrentes da pandemia do Covid-19. Indicação 952 de 2021, deputada Fátima Canuto, pelo excelentíssimo senhor governador do estado, ao secretário de Estado da Saúde, senhor Alexandre Aires, para que empreendam esforços e disponibilizem a analgesia em parto vaginal, obedecendo assim o que determinam as leis estaduais vigentes. Indicação 953 de 2021, deputada Fátima Canuto. Apelo ao senhor governador Renan Filho, ao secretário de Estado da Infraestrutura, senhor Maurício Quintela, e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas, DR, senhor Helder Gazaneu, para que empreendam esforços no sentido de promover a instalação de ondulações transversais, quebra-molas, tanto quantos forem necessários, na rodovia L210, no trecho entre a Cerâmica Bandeira e o Alto Posto Moreira, bem como no conjunto residencial Otávio Gomes da Silva, no município de Capela, Alagoas. Indicação 954 de 2021, deputada Fátima Canuto. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, ao secretário estadual de Educação, ao secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio e ao secretário de Estado da Cultura para que empreendam esforços no sentido de viabilizar a reforma em caráter de urgência do imóvel público onde funciona a Escola Estadual Torquato Cabral, localizada na cidade de Capela, Alagoas. Indicação 947, 2021. Deputado Cabo Bebeto, apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, Renan Filho, para que crie meios imediatos para viabilizar a reabertura das feiras de gado em todo o estado de Alagoas. Indicação 942 de 2021, deputado Durro Nalça, apelo ao governador de Alagoas com cópia. A urgência cuja finalidade é a adoção de providências no sentido de destinar uma ambulância devidamente equipada à unidade mista Hospital Carlos Gomes de Barros, localizado no município de Patos Camaragibe. Indicação 943 de 2021, autor Dudu Ronalson. Apelo ao governador de Alagoas com cópias, ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano e ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem de Alagoas com urgência, para que empreendam esforços no sentido de promover a revitalização da ponte Fernandes Lima, localizada na L435, no município de Patos de Camaragibe.
Indicação 930/2021, deputada Cibele Moura. Ementa apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual de Assistência e Desenvolvimento Social para que realizem a entrega de cestas básicas à população do município de Passo de Camaragibe. Parecer 937/2021 da segunda Comissão, Constituição, Justiça e Redação, processo 518/2021. Relator, deputada Jó Pereira. Parecer pela rejeição do veto. Parecer 938/2021 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 432/2021, relator, deputado Ricardo Nezinho. Parecer pela aprovação do projeto de lei. Parecer 940/2021 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputada Cibele Moura, relatora. Parecer pela aprovação do projeto. É o que consta o expediente, senhor presidente. Deixa para dar discurso depois, para adiantar a pauta, pode ser? Me diga uma coisa, você tem interesse no aumento? Obrigado, deputado Francisco. Deputado Silvio, me ajuda aqui que eu estou um pouco... Não, aqui é por último. Vamos aqui logo, né? Vamos aqui. Parecer 940/2021, referente ao projeto de lei 355/2020. Interessado, o deputado Inácio Loyola dispõe sobre o respeito às prerrogativas dos advogados no âmbito do Estado de Alagoas e da outras providências. Mas esse... Em discussão, parecer 940, para discutir o deputado Silvio Camelo. Senhor presidente, eu solicitaria adiamento do parecer. Adiamento da discussão do parecer 940. Obrigado, deputado Silvio. Parecer 937/2021, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 518/2021. Relator, deputada Jó Pereira. Trata do veto total número 27/2021, Poder Executivo, à lei de autoria do deputado do Ronalça,
número 332, 2020, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para atenuar os efeitos da situação de calamidade decorrente do Covid-19 para os guias de turismo e equipadoras que exercem suas atividades do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerra a discussão. Espera aí, um momento. Eu não li a conclusão. Conclui a relatora, a queridíssima deputada Jó Pereira. Ela conclui pela rejeição. É isso, deputada Jó? Dentro dos fundamentos, baseados na análise da constitucionalidade e juridicidade, após vislumbrarmos não estar o PL 332/2020 em contrariedade ao interesse público, entendo que o veto número 27/2021 deve ser rejeitado. É isso? Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 938/2021 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relator, o deputado Ricardo Nezinho. Trata do projeto que considera de utilidade pública a Associação Ipiranga Delmirense Esporte Clube, IDEC, localizado no município de Almiro Gouveia. Esse projeto de lei é de autoria do excelentíssimo senhor deputado Francisco Tenório, e o deputado Ricardo Nezinho conclui pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 948/21 da segunda comissão conjunta com a terceira e sétima, trata da recomposição salarial geral dos servidores do governo do Estado de Alagoas, do Poder Executivo, perdão, e o parecer relatado pelo excelentíssimo senhor deputado Paulo Dantas é pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 947/21, também da segunda, terceira e sétima comissões atuando em conjunto. O relator, deputado Paulo Dantas, agora ele já trata da reposição inflacionária dos subsídios que percebem o governador do Estado e o vice-governador do Estado. O parecer também é pela aprovação da matéria. Em discussão, encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Contra o voto da deputada Jó Pereira e contra o voto do deputado Davi Maia. Registra o voto da deputada Jó Maia. Temos em mãos o requerimento do deputado Silvio Camelo e outros. Solicita que seja acrescido à ordem do dia o projeto de lei 540 e o projeto de lei 539, o que trata do reajuste, da recomposição dos servidores executivos e da recomposição dos subsídios do governador e vice-governador. Em discussão? Para discutir, a deputada Jó Pereira. Senhor presidente, bom dia, senhores deputados e deputadas. Só coloca em votação ou libera a discussão? Deixa eu ler o requerimento todo. Requeremos, nos termos do artigo 165, 12 do Regimento Interno, a inclusão na pauta, na forma imediata da ordem do dia de hoje, para a primeira discussão dos projetos de lei número 540 e 539. E não havendo oradores para a primeira discussão da matéria, o encerramento da discussão, na forma do artigo 193 do Regimento Interno, passando-se a matéria à votação no primeiro turno, pois estão prontas para serem inclusas na ordem do dia nesta condição. Este requerimento também encerraria a discussão. Eu quero a concordância de Vossa Excelência no sentido de fazer a minha orientação de voto, a justificativa Concordo. de voto na primeira votação. Perfeito. Vossa Excelência faz uso da palavra para encaminhar o voto. São dois projetos, tá, deputada Jó? Ainda em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, obrigado. Na mesma linha... Está errado. Dei a você o errado, me deu outro. Ah, não, esse aqui é para depois. Tem outro requerimento aqui. Deputado Paulo Dantas.
Requerimento do deputado Paulo Dantas, apresentado também à mesa, solicitando a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 56/2019, para que seja discutido e, não havendo interesse na discussão, votado em turno único por se tratar da redação final do mesmo projeto de lei. Em discussão? Encerra a discussão, colocou em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado a todos. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. Não havendo oradores inscritos no expediente. 18 deputados presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. E, deputada Cibele, a senhora fica transferida para explicações pessoais. Muito obrigado. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1. É a votação em segundo turno do projeto de resolução número 67/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Projeto de lei 420/2020, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Considera patrimônio cultural e material do Estado de Alagoas o peixe bagre. Parabéns, deputada Fátima. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de lei 444/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública a Associação de Combate à Desnutrição. Nutrir. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. De autoria, item 4, projeto de lei 445/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Projeto de lei número 487/2021. Interessado já é o deputado Gilvan Barros. Considera de utilidade pública estadual a ONG Pedro Cavalcante Neto, no município de Arapiraca. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Votação em primeiro turno do projeto de resolução número 76/2021. De autoria do deputado Bruno Toledo, altera a redação dos incisos 4 e 15 do artigo 123 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Projeto de lei 497/2021. Interesse deputado Davi Davino Filho. Institui a Semana Estadual do Voluntariado a ser celebrada anualmente nos dias 22 e 28 de agosto. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Projeto de lei 507/2021, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas, considera de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de União dos Palmares, a DEFUP. Parabéns, deputado Paulo. Localizado na cidade de União dos Palmares. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9. Projeto de lei 509/2021, de autoria do senhor deputado Ivan Beltrão, considera de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Sustentável, Filho de Davi. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Também. Mas aí não foi o Davi, foi o deputado Ivan Beltrão, filho de Davi. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, projeto de lei 182/2019, de autoria do senhor deputado Galba Novaes. Institui a política pública estadual de proteção e fomento dos direitos da pessoa com fibromialgia no estado de Alagoas e dá outras providências. Parabéns, deputado Galba Novaes. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para os itens autorizados pelo plenário a ser incluídos na ordem do dia. Começamos pelo projeto de lei 539/2021, dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações públicas e adota outras providências. Em votação, para encaminhar a votação, a deputada Jó Pereira. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, chega a essa casa um projeto que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e dos vencimentos
dos servidores públicos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, num percentual, senhor presidente, de 4,52%, depois de um longo período sem aumento. E confesso a Vossa Excelência, mais uma vez, essa Casa vota sem os dados necessários para a análise do presente projeto. O impacto, se é possível um aumento maior, se é possível, senhor presidente, e aqui eu gostaria de lembrar a todos os deputados e deputadas que, junto com esse projeto de lei, deveria ter vindo também, deputado Paulo Dantas, a alteração que foi prometida pelo senhor governador do Estado aqui no início desse ano legislativo, é aquela que faz uma releitura da contribuição previdenciária, que infelizmente essa Casa aprovou naquela oportunidade sem acesso aos cálculos atuariais, sem acesso aos dados técnicos, e, infelizmente, aprovou, reprovando e não aprovando emendas propostas por mim, que fariam essa correção, evitando um prejuízo maior ao servidor público do Estado, principalmente ao servidor público mais vulnerável. Então, votamos favorável ao projeto, sim, mas votamos com o sentimento de que ele poderia ser um projeto de lei que trouxesse a revisão da alíquota da contribuição previdenciária, principalmente porque, segundo dito pelo governo do Estado, essa releitura seria e atingiria os segmentos mais vulneráveis, porque os servidores públicos, os aposentados e pensionistas passaram a contribuir com a alíquota cheia de 14%. A partir do salário mínimo. É importante também lembrar, senhor presidente, colegas deputados e deputadas, é importante também lembrar que grande parcela dos servidores públicos do Estado que recebem abaixo do salário mínimo, nenhum impacto vai ter na sua vida com relação a esse aumento de remuneração. Porque, infelizmente, quando ele aumenta a remuneração, ela não consegue ultrapassar o valor do salário mínimo, mas é reduzido o complemento constitucional para que chegue até o valor do salário mínimo. Então, o impacto de 4,52%, ele não chega a ser o impacto total, no total da folha de pagamento do Estado desse percentual. Então, essa Casa, se tivesse acesso aos dados, e eu quero acreditar que pela solidez fiscal, pelo momento de bonança pelo qual passa o Estado de Alagoas, cantado e dito nos 4 cantos, é importante que o servidor público também seja lembrado com mais força, seja lembrado nesse momento. Voltando a dizer, senhor presidente, essa Casa tem que continuar cobrando do governo do Estado que encaminhe o projeto de lei que ele já se comprometeu aqui nesta Casa, refazendo a reforma da Previdência, fazendo a releitura, conforme dito, da reforma da Previdência, que prejudicou por demais os servidores públicos, principalmente os servidores públicos aposentados e pensionistas, porque não foi escalonada e porque aplicou uma alíquota única de 14% para todos os servidores, e agora está mostrando que era possível fazer esse escalonamento de acordo com, inclusive, com a defesa do próprio governo. Então, aprovamos sim esse projeto no dia de hoje, mas aprovamos com o sentimento de que muito precisa ser feito pelo servidor do Estado, principalmente pelo servidor mais vulnerável, aquele que recebe abaixo do salário mínimo, onde, em um momento como esse, o salário poderia ser corrigido e aplicado o aumento proposto de uma forma genérica em todos os servidores. Então, senhor presidente, muito obrigada pela oportunidade de falar ainda na votação. Sei que dispensamos a discussão por conta da celeridade que estamos dando ao presente projeto, mas fica aqui o meu sentimento de que votamos mais uma vez
às cegas, porque não temos os dados, e quero acreditar que o governo do Estado não tem como avançar e aumentar o percentual proposto nesse projeto. Mas gostaria de lembrar, deputado Davi Maia, da promessa feita na tribuna dessa casa, que poderia já ter vindo contemplada nesse projeto de lei, trazendo a releitura da contribuição previdenciária para dar um conforto maior, senhor presidente, ao servidor público, principalmente o mais vulnerável, que foi extremamente prejudicado, como foi aprovada a reforma por essa casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada João, vossas intervenções sensíveis e sempre ajuda ao trabalho da Casa Tavares Bastos. Deputado Davi, Vossa Excelência quer justificar o voto também? Não, outro só, né? Então, ok. Então, em votação, o projeto de lei 539/2021 dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos da administração direta e das autarquias em fundações públicas e adota outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos para o projeto de lei número 540. Este aqui é o que trata da revisão geral da recomposição inflacionária do salário do governador e do vice-governador, motivado pela necessidade do aumento também desse reajuste, senão os servidores, os delegados de polícia e os fiscais não perceberão, não conseguirão avançar na recomposição dos 4,2%. Deputado Davi Maia, líder do Democratas, para encaminhar a votação. Para encaminhar, senhor presidente, só para explicar que esse projeto ele vai gerar um aumento dos supersalários do Estado, por isso a gente vota contra, visto que nesse momento de pandemia os comerciantes estão desempregados, o empreendedor não consegue comercializar e eu não acho correto com toda a sociedade alagoana aumentar os supersalários. Votei favorável ao aumento de 4,5% para todos os servidores, mas para os supersalários eu acho que não é o momento adequado e eu voto contra. Obrigado, deputado Davi. Para encaminhar, deputado progressista Léo Loureiro. Senhor presidente, como líder do progressista, nós encaminhamos por sim, aprovando o projeto. Muito bem, deputado Léo. Muito obrigado. Deputado Francisco, líder do PMN, Partido Nacional, como é? Partido da Mobilização Nacional, para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apenas informar o deputado Davi Maia que não se trata de aumento salarial, trata-se apenas da correção inflacionária que o governo está aplicando aos servidores públicos de maneira geral. Se não aumentar o teto do governador, os funcionários, delegados de polícia, coronéis, procuradores, fiscais de renda, não terão seus salários corrigidos. Então é apenas uma correção inflacionária. Tanto é que nós temos legislação federal que proíbe aumento de salário. E em obediência a essa legislação, o governo do Estado manda apenas a correção inflacionária para todos os servidores públicos. E este Poder Legislativo faz justiça no momento que apresenta no mesmo índice também o aumento ao salário do governador e do vice-governador. É essa a minha observação e eu quero encaminhar o voto favorável à matéria. Líder do PMN encaminha sim. Líder do MDB, como encaminha, Vossa Excelência? Senhor presidente, na Previdência Social, tem uma lei lá, que quem ganha salário mínimo, às vezes tem um reajuste maior do que aquele que ganha 2, 3 mínimos. O que acontece? Termina todo mundo indo ganhar o mínimo. É justiça de reajustar todos os salários. Todos os salários. Um delegado, um auditor fiscal e outras categorias também merecem receber tanto quanto os outros servidores. Porque senão, se congelar sempre os que ganham um pouco a mais, nós teremos todo mundo, com o passar do tempo, tendo que receber complementação para o salário mínimo. Então, isso é justiça, se faz. Isso não é reajuste, é recomposição
que é a casa que a Assembleia Legislativa faz justiça nesse momento. E nós votaremos sim e solicitamos também, né, a bancada do MDB que vote sim também. Ok, deputado Ronaldo Medeiros encaminha pela aprovação da matéria líder do PRTB, deputado Jairzinho Lira. Para encaminhar. PRTB encaminha sim, presidente. Muito bem, líder. Muito bem, parabéns. Deputada Jó Pereira, para justificar o voto. Senhor presidente, justificar, porque não vou poder acompanhar o líder do partido, o deputado Ronaldo Medeiros. Entendo que tem, deputado Davi Maia, outras correções dentro de todos os servidores públicos do Estado, e uma das que eu falei agora, as pessoas que recebem abaixo do salário mínimo, que precisam ser feitas. Então, eu voto contra o projeto de lei. Certíssimo, minha querida deputada Jó. Então, em votação, projeto de lei 540/2021. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, contra o voto da deputada Jó Pereira e do deputado Davi Maia. Aprovado. Agora vamos para o último item, que é o item, esse aqui é a redação final que trata da recomposição inflacionária dos servidores da Assembleia Legislativa. Nessa mesma toada, nós vamos também revisar os vencimentos dos servidores da Assembleia. E aí eu registro um trabalho árduo e intenso, né, em conjunto do sindicato, representado pela Zilneide, e da associação, representado por Eduardo. Essa turma não brinca. E, em votação, o projeto de lei 56/2019. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bom, nós superamos a nossa ordem do dia. Temos requerimentos apresentados aqui também pelo deputado Silvio Camelo, mas apoiado por maioria absoluta do corpo legislativo, que é o seguinte: o deputado Silvio Camelo solicita ao plenário que façamos uma sessão extraordinária para discutir, em segunda discussão, uma vez que os projetos já estão em regime de urgência, o projeto 540 e o projeto 539, é aquele que trata da revisão dos servidores e da revisão do governo e vice-governo. E não havendo interessados em discutir, que nós ultrapassemos a fase de discussão e vamos direto à votação. Este é o pedido ao plenário do deputado Silvio Camelo, mas percebo aqui que já apoiado por a maioria. Então, em discussão, requerimento do deputado Silvio Camelo. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, o plenário vincula uma sessão extraordinária após o término dessa. Deputada Cibele, Vossa Excelência abre mão da inscrição para ficar para a sessão extraordinária? Muito obrigado. Então, não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a sessão ordinária e convoco os senhores deputados para uma sessão extraordinária logo após o término dessa. Declaro encerrada a sessão. Deputado Francisco Tenório, para a chamada dos senhores deputados. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do dia 13 de maio de 2021. E solicito ao deputado Paulo Dantas que faça a leitura da ata da sessão anterior. Não há ata, senhor presidente. Não havendo ata, deputado Francisco Tenório para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Não havendo expediente, e não havendo oradores inscritos à hora do expediente, deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. Continuam 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo número para deliberar, vamos deliberar, então, as matérias. Projeto de lei 539 é aquele que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos dos servidores públicos, da administração direta, das autarquias e fundações públicas e adota outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vamos votar o 540, é aquele que repõe também o subsídio do governador e do vice-governador no mesmo percentual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto da deputada Jó e contra o voto do deputado Davi. Deputado Davi Maia. Aprovado.
Encerrada a nossa ordem do dia, fica a queridíssima deputada Cibele Moura inscrita em explicações pessoais. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados, o que me traz a utilizar da palavra na manhã de hoje é para falar sobre um drama vivido pelos estudantes de odontologia. É bem verdade que faltam vacinas para várias categorias. A gente sabe que o nosso país ainda não conseguiu disponibilizar um quantitativo de vacina que seja suficiente para imunizar toda a nossa população. Mas vivemos um momento, e aqui esse discurso é para fazer um pedido sem tom de crítica, um pedido sem tom de ataque a nenhum dos secretários de saúde, nem ao secretário Alexandre Aires, muito menos ao secretário Pedro Madeiro, aqui de Maceió. Mas é para falar sobre os estudantes de odontologia que estão estudando em clínicas, participando das clínicas odontológicas dentro das suas faculdades e que não estão tendo direito à vacinação porque não é considerado estágio. Ora, esses estudantes estão correndo o mesmo risco dos demais que já estão trabalhando em estágio. Esses estudantes estão em contato direto, deputada João Pereira, com pacientes que se trata de um atendimento odontológico, por óbvio. Esses pacientes não estão com máscaras, então esses estudantes estão em contato com saliva, com aerosol proveniente dos equipamentos. Existe sangue em vários desses atendimentos, além de, por óbvio, de todo o material contaminado que pode ocasionar nesse momento. Esses estudantes, para participar da clínica, é exigido deles, desde antes da pandemia, uma caderneta de vacinação completa. É exigido desses estudantes que eles estejam vacinados para diversas doenças, como hepatite, gripe, tétano. E quando chega o momento da vacinação, esses estudantes não são considerados como estudantes que estariam em risco. Então, esse discurso aqui é para evidenciar que Alagoas, que Maceió, precisa vacinar os seus estudantes de odontologia. Porque não estão no estágio propriamente dito, mas o risco é tão qual. Porque estão atendendo a população da mesma maneira. Fiz um discurso na semana anterior criticando a prioridade dos presos. E nessa semana peço encarecidamente a sensibilidade dos gestores de saúde de Alagoas, dos gestores de saúde de Maceió, que entenda a necessidade desses estudantes que são tão importantes para a saúde pública, principalmente nesse momento de pandemia. Os dentistas, os estudantes de odontologia são muito importantes na linha de frente do combate ao Covid. Muito obrigada. Deputada Jó, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, deputada Cibele Moura, concordo com a prioridade de Vossa Excelência trazida a plenário para debate, mas volto a insistir na prioridade de uma aglomeração necessária. De uma aglomeração em que as pessoas não conseguem abrir mão, que é a aglomeração dentro do transporte público coletivo. Volto a insistir, porque se nós priorizarmos, se isso for adotado pelo governo federal, inclusive, pelo governo do estado, nós vamos estar prestigiando, inclusive, os estudantes de odontologia que usam o transporte público coletivo. E aproveito a oportunidade do momento. Alagoas hoje, Maceió, recebe o presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu queria dizer, senhor presidente, colegas deputados, a gente fala em desarmar palanques
e é um momento muito oportuno para que isso aconteça. O presidente está em Alagoas, o governo do estado e o prefeito de Maceió também, e os três, governo federal, governo estadual, governo municipal, poderiam sim sentar à mesa, sem palanques armados, sem ideologias atrapalhando um diálogo produtivo em prol da sociedade, principalmente do trabalhador, discutir alternativas de melhorar o transporte público coletivo. Talvez Alagoas, plantando uma semente nesse sentido, possa ajudar o país inteiro, porque se abrirmos subsídio de óleo do ICMS e do IPI do óleo diesel para as empresas prestadoras de serviço, se fizermos o encontro de contas de débito dessas empresas com os diversos níveis de governo, com esses valores, pagando as passagens dos ônibus que não estão sendo ocupadas, dando às pessoas o distanciamento necessário, se fizermos um programa através do BNDES de financiamento adequado para a renovação e aumento da frota de ônibus, talvez se juntássemos força nesse sentido, nós estaríamos sim desmontando palanques e trabalhando em prol do trabalhador, prestigiando na vacinação, ao mesmo tempo que discutirmos, que teríamos a oportunidade de discutirmos e de criar, conjuntamente com os diversos níveis de governo, presidente da República, governo do Estado, prefeito da capital de Maceió, solução definitiva para a aglomeração e o calvário que é o transporte público coletivo nas diversas capitais do Brasil, mas em Alagoas, em Maceió, nós somos deputados aqui, e isso poderia acontecer no dia de hoje. Meu muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Jó. Não há oradores inscritos. Facultada a palavra ao deputado que queira fazer uso, nosso querido deputado Ronaldo Medeiros, líder do MDB. Senhor presidente, só para registrar a nossa indignação. Chama. A vinda hoje do presidente Bolsonaro. Eu ouço aqui vários deputados solicitando prioridades para várias categorias tomarem vacina. Ontem na CPI a gente viu que um pedido, uma carta, um documento enviado pela Pfizer para o governo brasileiro, ano passado, oferecendo vacinas ao governo brasileiro, passou 60 dias parado sem que ninguém desse uma resposta. E o presidente da Pfizer ligando para as autoridades. E esse ofício não foi só encaminhado para o presidente da República. Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Vice-Presidência. Então a prioridade, claro que nós a defendemos, agora não tem vacina. O problema é que não tem vacina e falta vacina, inclusive, para a segunda dose. O governo chinês, o governador Dória, citou várias vezes essa semana, tem 10 mil litros do IFA lá na China, aguardando apenas a burocracia do governo chinês para liberar. Então, nós temos aqui um presidente insano que vive brigando com a China constantemente. E isso faz com que esses 10 mil litros que se transformam em 18 milhões de vacina, eles fiquem lá parados. Esse é esse presidente que está vindo hoje aqui a Alagoas, inaugurar um conjunto habitacional que ele próprio acabou com o programa habitacional que favorecia os pobres no governo Lula e Dilma. Ele liquidou, acabou com esse programa habitacional, não colocou um centavo nessas casas. Vem inaugurar um viaduto, já inaugurado, um viaduto que ele não colocou recursos nenhum. Vem para o Canal do Sertão, uma obra que ele está boicotando,
que em governos passados do presidente Dilma, da Dilma e do Lula, bilhões de reais foram colocados no Canal do Sertão. Um presidente que boicota as universidades federais, e aqui em Alagoas, a UFAL e o IFAL vão fechar as portas. Um presidente que fez reformas trabalhistas e previdenciárias, que retirou direitos do trabalhador, daquele pequeno. Essas sim, deputada Jó, foram reformas malignas para o trabalhador e suas gerações. Reforma trabalhista e previdenciária, essas foram. Aqui de Alagoas vai ser revisto o equívoco que foi cometido. Vai ser revisto. E se tem recursos de sobra no governo, deputada Jó, é porque tem um bom gestor. Tem que se aplaudir esse lado. Se está sobrando dinheiro, é porque tem um bom gestor. Agora, o de Brasília, não. Esse é que prejudica o povo. Esse é que faz com que o Brasil tenha quase 450 mil vidas mortes. Esse presidente, lá, o de Brasília, tem as mãos sujas de sangue. As mortes poderiam ser evitadas. E nós vimos ontem na CPI o seu filho, o senador, indo para o embate fora da política, agressivo, com a linguagem de miliciano que é, desrespeitando, faltando com decoro a uma casa legislativa. Esse sim é que merece todo o nosso repúdio. Presidente, envie dinheiro para as universidades, para o FAO, o IFAO, envie recursos para o Canal do Sertão, volte a construir casas, residências para os pobres, como foi feito no governo Lula e no governo Dilma. Daqui o nosso repúdio. Esse cidadão, ele vem prestando um mal muito grande. E as pesquisas já estão sinalizam o sentimento do povo, o povo do Brasil que está acordando, que não aceita mais passivamente conviver com um presidente que deixou o Brasil numa situação muito difícil, que é o responsável direto pelas mortes que estão acontecendo todos os dias no Brasil. Vários brasileiros e brasileiras poderiam hoje estar vacinados e não estão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. Eu que agradeço a Vossa Excelência, me associo na defesa do senador Renan. O senador Renan foi atacado de forma covarde por um garoto de 40 anos de idade. Um senhor devia agredir um cidadão do tamanho dele, que não tem serviço prestado para o Brasil. O senador Renan foi o meu senador, votei nele, meu senador. Vossa Excelência disse que o governador é um grande gestor e por isso que tem esse saldo positivo. Está certo, Vossa Excelência, mas não esqueça que ele é filho do senador Renan, que lá no começo da gestão dele, importantíssimo foi a atuação para poder renegociar a dívida, achatar o perfil da dívida. O que é isso? Alagoas tinha uma dívida alta, com um resgate curto, e graças à influência do pai dele, nosso senador, foi o que aconteceu. Diminuímos a dívida e prolongamos. Isso criou o quê? Um perfil favorável. Saímos de 13 para 40 anos. Alagoas, graças ao senador Renan, ao trabalho, à influência política que ele tinha naquele momento. Então vem um cidadão jovem, que tem pouco mais de 2 anos de mandato, e faz uma agressão covarde ao senador Renan. Os embates políticos não entram nessa discussão, isso não me interessa. Cada um tem sua posição. Agora,
ao agredir o senador Renan daquele jeito, ele agrediu Alagoas. Esse é o meu ponto de vista. Compreendeu, Ronaldo? Então, parabenizo Vossa Excelência pela decência de defendê-lo e de repudiar aqueles termos baixos. E certa vez eu fiz um comentário, disse que o nível da Assembleia Legislativa de Alagoas era maior do que a do Congresso. E fui atacado por isso, apanhei. Perceba, aqui na Assembleia não tem esse tipo de gente. A verdade é essa. Deputado Ronaldo. Senhor presidente, só lembrando também que no início do primeiro mandato do governador Renan Filho, essa casa teve um papel importantíssimo. Sim, claro. Aprovou. Mas a gente elogia o outro, não elogia nós mesmos, né? Nós aprovamos aqui várias Fica meio narcisista. Reformas aqui que o parlamento propiciou as condições, aprovou e aprova hoje. Sem dúvida. O apoiamento político do governador Renan foi quem deu as condições para chegar nisso, não tenha dúvida. E de todos aqui. Inclusive, as críticas que aqui foram também elaboradas, que deram nortes e foram conduzidas. Isso é política, é isso, entendeu? É a pessoa ter convivência, ouvidos abertos e tal. E cada um tem sua peculiaridade. Mas o que eu queria dizer, e me associar a Vossa Excelência, é de rechaçar, de reprovar, de repudiar. Aquele ataque completamente covarde contra o senador Renan, desnecessário, e demonstrou o nível do Senado. Sim. Né? E a defesa que eu faço do Poder Legislativo alagoano, do nosso parlamento. Que nós somos, nosso nível é melhor do que o do Congresso. O presidente da CPI, meu presidente, deixa muito a desejar. Abriu mão da sua autoridade de presidente, está deixando a condução da CPI para um caminho que ele não vai ter controle, que pode, inclusive, desmoralizar a comissão, porque ele está permitindo coisas ali, permitindo ações, não só de senadores, mas também de deputados, e com a narrativa com depoentes, que só fazem com que ele, como presidente, perca sua autoridade de conduzir a CPI. E quando não se tem um líder capaz de conduzir, cada um toma um rumo e a gente sabe o caminho que isso nos leva, senhor presidente. Vossa Excelência está correto. Parabenizo Vossa Excelência mais uma vez pela coragem e decência. Deputado Silvio Camelo, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, gostaria de usar a palavra nesse momento, senhor presidente, primeiro para agradecer a todos os colegas deputados e deputadas pela votação e aprovação, tanto os votos favoráveis como os votos divergentes, respeitando a democracia, onde aprovamos hoje o reajuste dos servidores. Essa casa age, mais uma vez, com a celeridade necessária, quando necessário, para que as mensagens do iniciativo do senhor governador sejam apreciadas para essa casa. Agradeço a todos e aproveito também para fazer minhas as palavras do deputado Ronaldo Medeiros e as palavras de Vossa Excelência, deputado Marcelo Vitor, também indignado com a forma ontem na CPI que o senador Renan Calheiros foi tratado pelo filho do presidente Bolsonaro. Nós vimos ali que ele chegou totalmente destemperado, afobado. No futebol, dizemos até que ele chegou depois da bola ter saído, chegou de uma forma que a deputada foi primeiro tentar abafar o depoimento, não conseguiu, os senadores colocaram a deputada no seu devido lugar, e por último ele chegou tentando intimidar os senadores, coisa que não o fará, porque todos nós conhecemos a coragem, a experiência do senador Renan Calheiros, e com certeza atitudes como essa não farão com que ele se intimide, pelo contrário, só darão mais força ainda para que continue como um grande relator na CPI. Muito obrigado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Obrigado, deputado Silvio. Senhor presidente, apenas para esclarecer ao deputado Ronaldo Medeiros que quando a gente pede prioridade para determinada categoria, várias categorias, a gente está pedindo com base na ciência, na aglomeração, naquilo que provoca a decisão de prioridade de vacinação. Dizer que reconhecer a solidez fiscal do Estado de Alagoas, nós reconhecemos sim. Essa casa participou, construiu conjuntamente com o governo do Estado. O que eu faço aqui é um apelo para que essa solidez fiscal, essa folga, também deputado Ronaldo Medeiros, como Vossa Excelência fez
a defesa do servidor público federal, que foi duramente atingido pela reforma da Previdência e pela reforma trabalhista, o servidor público do nosso Estado também foi duramente, inclusive mais prejudicial do que a reforma da Previdência Federal, atingida com a reforma da Previdência do Estado. Então, a gente não pode usar dois pesos e duas medidas. Essa solidez fiscal, ela também precisa refletir em condições melhores para o servidor público do Estado de Alagoas. É isso que eu faço esse alerta. E quando eu falo da vinda do presidente Bolsonaro, não é defendendo, é pedindo para que os palanques sejam desarmados. Ele é o presidente da República, nós temos o governador do Estado e temos o prefeito da capital. Então, é necessário sentar à mesa para discutir administrativamente soluções para o povo brasileiro e para o povo alagoano, especialmente, agora, nesse momento. Eu só não quero, agora, quando nós precisamos de mais vacina, Vossa Excelência está correto, quando nós precisamos de retomada econômica, quando nós precisamos recompor o orçamento do IBGE, quando nós precisamos recompor o programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, precisamos recompor o orçamento desse programa, quando nós precisamos de tanta coisa nesse momento, que a gente antecipe 2022. É isso que eu não quero, é isso que eu não concordo. Então, fica aqui as minhas considerações, e com relação ao que ocorreu na CPI, aquilo foi um ataque não só ao senador Renan Calheiros, mas também ao próprio parlamento, ao próprio Senado enquanto instituição. O debate, ele é sempre político, ele é sempre positivo, ele é sempre respeitoso. E sem respeito, fica fraco a instituição do parlamento e a instituição também da Comissão Parlamentar de Inquérito, de qualquer parlamento. Eu não estou aqui dizendo a quem assiste razão, eu estou dizendo que palavras desrespeitosas não precisam ser utilizadas no debate político. Muito obrigada. Certíssimo, deputada João. Um Senado que um senador grava um presidente da República, isso é Senado, isso é parlamento. Parlamento é o de Alagoas, tem nível. Tem Vossa Excelência que discute com conteúdo. Quem quiser pode até discordar, aqui tem nível. Agora, gravar presidente da República e um garotão daquele ali que nunca fez nada na vida vem afrontar um senhor, isso não existe não, agradece. E Silvio, a Assembleia sempre dá celeridade a todas as matérias. O problema é que existem matérias de consenso, de união de todos os líderes, que é o caso, os líderes e os deputados se unem numa pauta, e existem matérias que têm divergência. Então, esta matéria, com a sensibilidade dos senhores parlamentares, Vossas Excelências é quem proporcionaram essa celeridade, em virtude da unanimidade de entender, né? Então, o tempo da Assembleia sempre é célere. Deputado Bruno Toledo, líder do PROS, para fazer as suas manifestações. Senhor presidente, senhoras e senhores colegas, senhor presidente, o deputado Silvio faz um registro o tempo célere que a Assembleia aprovou já na manhã de hoje, uma matéria de recomposição salarial dos servidores do Estado, uma matéria que deu entrada ontem aqui no Parlamento, e já hoje, depois de reunião conjunta de todas as comissões, depois de uma sensibilidade, como Vossa Excelência acaba de falar, unânime de todos os líderes que fazem parte desse plenário, e já na manhã de hoje, 24 horas depois de dar entrada à matéria, o plenário faz sua parte e já aprova, e a matéria, eu acabei de assinar aqui, senhor presidente, a matéria já está sendo encaminhada para o Executivo, para a sua sanção. O deputado Silvio, que é líder do governo, mas primeiro que isso é deputado estadual desta casa, faz justiça, sim, senhor presidente, fazendo esse reconhecimento. Vossa Excelência, na sua fala, já disse que quando a gente faz um autoelogio parece narcisismo. Mas eu quero fazer um reconhecimento aqui que é necessário. Demonstra-se liderança, senhor presidente. Não é em palavras ditas de forma politiqueira. Vossa Excelência exerce uma liderança silenciosa, e esta é a mais natural de todas. Quem construiu essa unanimidade, senhor presidente, tenha certeza, foi a confiança desse parlamento
em torno da presidência que nós temos hoje. Eu sou extremamente feliz, satisfeito, realizado em fazer parte deste parlamento presidido por Vossa Excelência, que sabe convergir, sabe trazer diferentes cabeças. Temos aqui 27 pensamentos distintos. Alguns querem esticar essa discussão, outros querem criar um problema para vender solução, outros querem agradar categoria específica, pontual. Isso tudo faz parte do jogo político, é natural. E Vossa Excelência, com muita credibilidade, sabe fazer que todos esses interesses sejam mitigados pelo interesse maior, que é efetivamente, e neste particular, uma justiça que se faz com servidores públicos estaduais. Isso é preciso ser reconhecido. A liderança que Vossa Excelência exerce aqui nesse parlamento é uma liderança nata que precisa ser reconhecida, e eu quero, neste momento aqui, fazer esse reconhecimento. O povo de Alagoas merece saber da responsabilidade que o Poder Legislativo é conduzido por Vossa Excelência, a presidência do deputado Marcelo Vitor. Parabéns a Vossa Excelência e toda a mesa diretora que tão bem conduz o Parlamento Estadual. Muito obrigado, deputado Bruno. Parabéns a Vossa Excelência. E saiba que é honroso para mim presidir Vossa Excelência. Vossa Excelência é um aliado meu e goza da minha inteira confiança, sabe do carinho que eu tenho por você, por sua família, pelo senhor e pela sua família. E para mim é uma felicidade conviver com Vossa Excelência nessa legislatura. Faço das suas palavras as minhas em direção a Vossa Excelência. Deputado Davi Maia, líder do Democrata, por favor, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos que nos assistem, deputados e deputadas. Presidente, eu pedi a palavra, primeiro, parabenizar essa casa, que de maneira célere, inclusive o papel de Vossa Excelência, como bem disse o deputado Bruno Toledo, o papel do líder do governo Silvio Camelo, de forma célere, mostrando que quando é em benefício a toda a população, essa casa é muito ágil, muito rápida, e aqui não se mede jogos de interesses políticos quando você tem a população precisando do outro lado. Mas, presidente, me permita fazer uma coisa que eu faço pouco, que é discordar de Vossa Excelência. Não achei ontem um ataque ao Estado de Alagoas, quando o deputado Flávio Bolsonaro atacou o senador Renan Calheiros. Eduardo Bolsonaro, né? Senador Flávio, é isso mesmo. Eu não achei um ataque ao Estado de Alagoas, não. Não, achei um ataque direto ao senador mesmo. E existe toda a questão de decoro nos parlamentos, inclusive que o senador pode ser inquirido, ou denunciado, ou o que quer que seja. Lógico que não é uma coisa do nosso costume aqui na Casa Tavares Bastos, porque nós temos grandes embates, mas nunca fora da educação, do cordial, do trato, como deve ser e como manda a boa política. Mas, presidente, o senador Renan Calheiros vem utilizando esta CPI, mesmo antes da sua instalação, para agredir, para denegrir, para caluniar. O senador Renan Calheiros ontem recebeu de volta tudo o que ele já tinha produzido e que foi sendo estocado do outro lado. Está claro para o Brasil já que esta CPI, com a relatoria do senador Renan Calheiros, e o quanto eu falei aqui, está claro que ela foi feita com um interesse político objetivo, claro. Inclusive, ontem, pela primeira vez, eu tive a oportunidade, quando cheguei em casa, já depois de 10 horas da noite, e assisti toda a CPI. Foi a primeira vez que houve uma discordância do presidente da CPI com o relator. Quando o senador Renan Calheiros conversou, o presidente disse que não ia permitir a prisão do depoente, e o senador Renan Calheiros insistiu e jogou aquilo para a plateia. Então, eu acho que tudo isso que os calheiros estão vivendo nesse momento nebuloso, nesse momento politicamente ruim, tudo isso é resultado de
insegurança política que eles vêm construindo já ao longo do tempo. E espero muito, senhor presidente, que o senador Renan Calheiros tire das gavetas o monte de requerimento que tem para a investigação do consórcio do Nordeste, para a investigação dos governadores que mal utilizaram recurso federal. Muito obrigado, senhor presidente, era só isso. Eu que agradeço, deputado Davi, respeito o seu ponto de vista e aproveito para enaltecer também o trabalho da oposição. Foi Vossa Excelência, como líder de oposição, líder do partido, que aceitou, ajudou, trabalhou, protagonizou para que a gente tivesse o entendimento de votar essas matérias rapidamente. Deputado Léo Loureiro, Vossa Excelência com a palavra. Eu não. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, queria dizer que só não peço para retirar dos anais da casa a fala do deputado Bruno, porque ele copiou. Eu estava com o texto aqui, presidente, para falar, o deputado Bruno viu um pouquinho e puxou a conversa. Mas como foi uma fala digna, uma fala honesta, eu permito que deixe nos anais da casa a fala do deputado Bruno, mas, como Vossa Excelência sabe que a gente nunca ensina tudo e fica uma coisa que é o pulo do gato, eu queria deixar aqui bastante para toda a população alagoana que nesta casa, sob seu mandato, presidente, foi aprovada o maior número de leis, maior número de projetos de leis sociais e que dão benefício à pessoa com deficiência no estado de Alagoas. Então é um marco, é mais uma demonstração de sensibilidade da casa e essa pujança na sua administração, na sua gerência aqui com a gente, na sua presidência, que a gente sabe que cada vez mais o trabalho social, que a gente sabe que a sociedade precisa de gestores que sejam práticos, mas que tenham a sensibilidade de ver de quem mais precisa. Então, presidente, queria complementar, porque eu não mostrei tudo ao deputado Bruno. Muito obrigado. Nem todo pulo o gato ensina a onça, né, deputado Léo? E esse avanço das legislações sociais se devem a Vossa Excelência, e não a mim. E Vossa Excelência é um defensor ferrenho da causa dos deficientes. Então, é através de vossa articulação, do vosso prestígio, que essas leis andam com velocidade. Porque no parlamento eu costumo dizer, quem pressiona leva mais. Então, as classes que pressionam, elas andam mais. Isso é natural em qualquer parlamento do mundo. Parabéns, deputado Léo. Deputado Ronaldo Medeiros, Vossa Excelência com a palavra. Só encerrando a minha participação hoje, senhor presidente. Encerre não, rapaz. Sua participação encerrando a participação hoje com a frase que é da Margarete Thatcher. Eita. Ela Margarete dizia... Thatcher é um anel liberal, viu? Ela dizia, se uma dama tiver que dizer que é uma dama, ela não é. Tá certo. Assim também são os líderes. Eles nunca dizem, mas eles são. Muito bem, muito obrigado. Justamente por isso. Parabéns, parabéns. Deputado Francisco Tenório, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu até havia solicitado inscrição para o início da sessão. E aí, em comum acordo com o presidente, deixei para me pronunciar no final. Na realidade, foi para também prestar uma solidariedade ao senador Renan Calheiros e, consequentemente, ao povo alagoano. Discordando do que disse o Davi Maia, a forma como o senador da República é agredido daquela forma, com certeza é agredido o povo alagoano, que esse senador também representa, tão bem representa esse Estado lá no Congresso Nacional. Então fica aqui a solidariedade ao nosso senador e ao todo o povo de Alagoas. E o repúdio automaticamente ao senador agressor Flávio Bolsonaro pelas palavras de baixo nível, que não são dignas de um senador da República, proferidas diante de um colega no momento oficial dos trabalhos. Fica também esse repúdio, principalmente na véspera de que o seu pai, como presidente da República, vem visitar o Estado representado por esse senador. Então parecia uma coisa assim direcionada a agredir, a criar um clima hostil
e tenho certeza que o povo alagoano não concorda com essa posição adotada pelo senador agressor Flávio Bolsonaro. E dizer que, na realidade, hoje, Alagoas, através de seu governador, do seu senador Renan Calheiros, faz um protagonismo natural ao governo federal. Não é nenhum demérito aqui ao governo de Alagoas ou ao senador Renan, pelo contrário, é um estado pequenino da nossa federação, mas que hoje faz um protagonismo político ao governo federal do presidente Bolsonaro e de seu filho, senador Flávio Bolsonaro. Então isso é bom para o estado de Alagoas. Alagoas passa a ser, mais uma vez, vista e respeitada no cenário nacional. E quero, senhor presidente, fazer aqui um agradecimento a todos os deputados que hoje trabalharam pela apreciação dos projetos de lei de aumento do funcionalismo público, de aumento do salário do governador e, consequentemente, dos fiscais de renda, dos oficiais da polícia, dos delegados de polícia e procuradores do Estado, e também dos servidores deste Poder Legislativo. E esse agradecimento que faço aos colegas deputados, faço em nome do deputado Marcelo Vitor, que demonstrou, mais uma vez, essa capacidade de unificar o Poder Legislativo, de liderar este poder, e como bem disse o deputado Bruno Toledo e o deputado Léo Loureiro, eu quero me juntar ao posicionamento, à palavra desses dois dignos deputados que até brigaram pelo início, pela autoria destas palavras. Eu me junto e assino embaixo o que disse o deputado Bruno e o deputado Léo Loureiro. São essas as minhas observações e eu quero agradecer profundamente a todo este Poder Legislativo. Parabéns, deputado Francisco. Registrar publicamente que Vossa Excelência foi o grande operador, o grande idealizador dessa recomposição dos salários do governador e do vice, para que os fiscais de renda, os delegados de polícia, os oficiais de polícia, não fiquem à margem dessa recomposição. Vossa Excelência é o defensor e foi quem articulou, e parabéns, é um grande articulador. Não havendo mais oradores inscritos, nem deputados que queiram fazer uso da palavra, desejo um bom final de semana a todos, agradeço a presença, encerro a presente sessão, convocando os senhores deputados para terça-feira, horário regimental. Muito obrigado.